A paz do Senhor, valentes de Davi. Vamos começar mais uma aula da Escola Dominical? Vamos mais uma vez aprender sobre mais um milagre de Jesus. E desta vez, este milagre, ele vai se passar para uma grande multidão. Não é uma só pessoa que vai receber, não. São muitas pessoas. E vamos começar pelo nosso texto do dia. O nosso do texto do dia fala assim, lá em Lucas, capítulo 6, e o versículo 38. Dê aos outros e Deus dará a vocês. Muito bem? E o nosso tema? O nosso tema de hoje é uma pergunta. E é uma pergunta assim: onde vamos comprar comida? Onde será que vamos comprar comida? Quem será que estava com fome? Quem será que estava perguntando? Vamos então para a nossa história? Nossa história, ela se passa lá em João, do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14. E ela diz assim, que Jesus, ele tinha atravessado para o outro lado do mar da Galileia. E ele resolveu sentar um pouco no monte com seus discípulos para descansar. Mas quando ele olhou para trás, ele viu uma grande multidão que o acompanhava, porque muitas pessoas gostavam de ouvir suas histórias, ver os seus milagres, e muitas pessoas sabiam também que aonde Jesus estava havia o que, ó? Comida. E o que aconteceu? Vamos lá. A Bíblia fala que um dos discípulos questionou a Jesus e ele falou assim: onde vamos comprar comida? Esse discípulo se chamava Filipe. E ele questionou isso porque eles não tinham dinheiro suficiente para sustentar aquele tanto de pessoas. E aí Jesus respondeu assim aos discípulos: deem vocês mesmo comida a eles. Mas os discípulos, eles não tinham dinheiro. E eles também eram homens de pouca fé. Mas aí os discípulos disseram assim: para comprarmos pão para toda esta gente, nós precisamos de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: nós não temos esse dinheiro. Mas aí ele pensou assim: está aqui um menino, e esse menino tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? A Bíblia fala que tinha mais de 5.000 homens, só homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, Jesus, como sempre o nosso mestre amado, disse assim: digam a todos que sentem no chão. Então os discípulos ordenaram a todos que se sentassem. E havia muita grama naquele lugar, porque era um monte, né? E as pessoas se sentaram na grama. E estavam ali, como eu já falei para vocês, mais de 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou aquele cestinho de pães, onde continha 5 pães. E Jesus deu graças a Deus. E ele agradeceu pela comida. Ele não pediu que Deus multiplicasse a comida. Ele agradeceu. Tá vendo aí? Esse é um dos segredos da vitória. Porque a gente às vezes só pede, mas quando a gente mais agradece, Deus vê a nossa fé e ele acrescenta mais, sempre mais. Então Jesus agradeceu e foi repartindo. E foi repartindo. E a mesma coisa que ele fez com os pães, ele fez com o peixe. E a Bíblia fala que todos comeram à vontade. E quando estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços, mas não eram pedaços que as pessoas jogaram fora não, tá, crianças? Foram pedaços porque Jesus foi repartindo e nunca que acabava do cesto. E a Bíblia fala que ainda sobraram, a fim de que não se perca nada, sobraram 12 cestos. E como que sobrou dos 5 pães. E aí, os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Porque muitas pessoas ainda não acreditavam que Jesus era o enviado de Deus. Mas depois desse milagre,
de a pessoa fazer 5 pães e 2 peixinhos alimentar milhares de pessoas, muitos que ainda não acreditaram em Jesus, a partir deste milagre passaram a crer, porque viram como Jesus era poderoso. E um homem simples não poderia fazer só isso. Mas nós que temos fé, a Bíblia fala que se cremos, faremos coisas maiores. Então fiquem com essa palavra. Creiam sempre no Senhor Jesus e sempre agradeçam pelas bênçãos. Amém? Beijo da tia Ana.